convidamos você para conhecer o nosso universo sobrenatural, com histórias reais e contos que dominam o imaginário popular. Fatos cheios de mistério e sem explicação. Toda sexta-feira você vai encontrar em nosso canal sempre um novo conto. Agora, fique com mais uma história feita especialmente para você e tenha bons pesadelos. A verdade nem sempre é descoberta na lógica humana, mas em situações inesperadas, onde o limite da loucura rompe uma barreira antes impossível na realidade humana, tornando reais mitos que ocupavam o nosso imaginário. Michael era um jovem de 24 anos e, junto com seu amigo John, decidiram curtir as férias no ano de 1983. Eles planejaram uma viagem onde iriam percorrer a Europa como mochileiros e assim viver uma aventura em cada cidade, conhecendo a cultura e o costume de cada povo. E durante os dias em que passariam no continente europeu, iriam finalizar o tour realizando uma visita à sua tia, a irmã de sua mãe, que se chamava Suzy, onde chegaria de surpresa, levando para ela uma carta e lembranças enviadas por sua mãe Mary. Suzy havia se casado com Thomas Frederick e há 12 anos veio morar com seu marido em uma região que ficava próximo a uma zona rural, a uma distância que ficava a 300 quilômetros de Londres. E sempre que podia, visitava a família que residia na Pensilvânia, na Filadélfia. Michael e John iniciam a viagem na segunda semana de outubro, e após 15 dias, eles chegam no território britânico. Os amigos conseguiram uma carona e seguem para o pequeno vilarejo, chegando à noite. E o motorista, olhando para os dois aventureiros, lhe diz: "Bem, amigos, aqui nos separamos. E tenham cuidado nessas estradas. Não é seguro andar por um lugar que não se conhece bem." Michael agradece o conselho do motorista e lhe diz: "Obrigado, Sr. Daniel. Vamos ter cuidado sim." Os amigos vão até um pequeno pub, onde os moradores locais conversavam e tomavam um chopp. Ao entrarem no local, os dois amigos chamam a atenção de todos, pois os seus trajes denunciavam que eles eram forasteiros. Michael e John vão até o balcão e falam com o dono do pub. "Boa noite, meu amigo. Somos da Filadélfia e estamos indo para a propriedade de Thomas Frederick. A minha tia Rose é casada com ele." "Seja bem-vindo, rapazes. Vocês não estão pensando em ir para lá hoje à noite, não é?" "Bem, é que eu queria fazer uma surpresa para minha tia." O homem olha fixamente para Michael e lhe diz: "Olhe, meu rapaz, Thomas e a sua tia são bem reclusos e faz tempo que não os vejo. Acho melhor vocês se hospedarem na estalagem do Brian e amanhã cedo seguem o seu rumo. Mas estamos tão perto, a pouco mais de 3 quilômetros. Deve ter alguém que nos leve para lá." O homem olha para Michael com um olhar de poucos amigos e lhe diz:
Talvez, se fosse outro dia, seria possível, mas hoje ninguém na região se atreve a sair da cidade. John olha para Michael e diz: mas o que pode haver em um lugar calmo como este? Um psicopata? O homem olha para John e diz: muito pior que isso, amigo. E pode acreditar. Outro homem que estava no pub entra na conversa. Vocês são jovens demais e não são daqui. Ouçam o conselho que estão lhe dando. E partam amanhã logo cedo. Os dois amigos aparentemente concordam e John pergunta: onde fica a estalagem? O homem vai até a porta de entrada e mostra a direção da estalagem. E em seguida, Michael pergunta: qual a direção da propriedade do Sir Thomas, para que possamos seguir logo cedo? O homem lhe mostra a direção e explica como chegar até a propriedade. Os amigos agradecem e tomam a direção da estalagem. Porém, quando o homem entra no estabelecimento, Michael diz a John: caramba, pensei que ele fosse nos levar até lá. Bem, ainda é cedo, e se sairmos agora, chegaremos antes das 21h30. Você acha uma boa ideia? E a sua tia, será que ela não vai ficar chateada? Claro que não. Ou vai me dizer que você ficou com medo da fera? Que medo que nada, vamos nessa. Os amigos tomam a direção indicada pelo morador e em poucos minutos se afastam do vilarejo. E a lua cheia iluminava a trilha. E entre brincadeiras e risos, os amigos se divertem, lembrando da conversa no pub. E no exato momento em que passava em um cemitério que havia na saída do pequeno vilarejo, observam um estranho vulto entre as lápides. Os olhos brilhantes da criatura denunciam a sua natureza agressiva. E antes que os dois amigos pensem em retornar para o vilarejo, a fera parte em direção dos dois amigos, que correm assustado pela estrada, e o uivo corta o silêncio da noite. E sons de rosnado se aproxima, e subitamente John é atacado pelo animal, que aparentava ser um lobo de grande porte. O grito do amigo chama a atenção de Michael, que achava que John estava próximo a ele. Porém, ao perceber que não, retorna na tentativa de ajudar o amigo. Michael encontra John, que estava sem vida, e a criatura estava sobre o seu corpo. Michael entra em desespero ao perceber que em frações de segundo a criatura parte em sua direção, atingindo o seu braço com suas fortes presas e arranhando a sua roupa com as suas garras poderosas. O grito de Michael é ouvido a uma distância razoável. E neste momento, disparos de arma de fogo atingem o animal. E Michael sente as últimas mordidas da criatura sobre o seu braço. A dor é intensa e ele sente o seu corpo desfalecer. Porém, antes que perda os sentidos, ele vê no lugar de um animal um homem sem vida, despido, olhando fixamente para ele. Ao despertar, Michael estava em um hospital em Londres e relembra o trágico destino de John. Os médicos ficam surpresos com a recuperação do jovem, após ter sofrido um ataque tão terrível de uma fera. Horas depois, recebem a visita de dois policiais,
que perguntam a ele o que havia acontecido. Michael relata todo o ocorrido e fica sabendo que sua tia havia partido para os Estados Unidos há uma semana atrás e que sua família foi avisada sobre o terrível incidente e que chegariam após 2 dias, devido a alguns problemas para conseguir uma vaga em um voo para a Inglaterra. A noite chega e uma enfermeira conversa com Michael e pergunta sobre a sua vida na América. Ela se chamava Sophia e um estranho sentimento surge entre os dois, sobre uma forte atração que se revela entre os olhares. No dia seguinte, Michael recebe alta e, quando estava pensando em uma solução para encontrar um lugar onde ficaria, é surpreendido por Sophia, que oferece o seu apartamento. Sem ter escolha, Michael aceita o convite, até a chegada dos seus familiares. O casal inicia uma relação amorosa, nascendo assim algo bastante íntimo entre eles. Durante a madrugada, ele desperta e vai até o banheiro, e ao cruzar o pequeno apartamento, ele vê alguém sentado no sofá da sala. E ao acender a luz, é surpreendido por algo fora do normal, pois era o seu amigo John, com as marcas do ataque da fera em seu corpo. John olha para Michael e lhe diz: "Você foi amaldiçoado pela fera que nos atacou, e ambos só teremos paz quando a maldição for quebrada." Neste momento, ele desperta e percebe que, na verdade, era um pesadelo. Porém, ao olhar para a janela, vê o seu amigo olhando fixamente para ele e lhe diz: "Não se esqueça, quebre a maldição." No dia seguinte, a tia de Michael, junto com sua mãe, chegam a Londres e vão até o hospital, onde são informadas que ele havia recebido alta, pois estava bem aparentemente. Sophia se apresenta e diz que Michael estava em seu apartamento, esperando a chegada da sua família. Mary agradece por tudo. E horas depois, Michael e sua mãe vão para a residência de Thomas e sua tia Suzy, que na ocasião se encontrava junto com a sua mãe. Ela lamenta profundamente por tudo o que aconteceu com Michael e pelo fim trágico de John. O corpo do amigo foi enviado para os seus familiares, que realizaram um funeral na América. A polícia, que investigava o evento, pede para que Michael e sua mãe aguardem por mais uns dias, até a conclusão das investigações, pois algumas dúvidas precisavam ser esclarecidas. Mary, mesmo contrariada, não tem como negar o pedido da polícia. Eles ficam na residência de Suzy até o momento em que seriam liberadas pela justiça. O clima do campo traz uma certa paz para Mary e Suzy, que relembram os bons tempos de criança. Thomas era uma pessoa de poucas palavras, porém sempre gentil. Sophia, durante esse período, fez algumas visitas na residência do casal e sempre estava ao lado de Michael. Um certo dia, em um fim de tarde, Michael e Sophia estavam no pequeno vilarejo junto com Thomas e, subitamente, eles são abordados pelo homem
que estava no pub na noite da tragédia. E olhando para Michael, ele diz: "Você tem a marca do mal, meu jovem, que irá despertar muito em breve." Neste momento, Michael se lembra do sonho e da visão do seu amigo John. Porém, Thomas e Sophia afastam Michael do homem e retornam para a propriedade de Thomas. A noite chega e Sophia é convidada para jantar e ficar com eles na residência, pois a hora estava avançada e não seria bom ela dirigir durante horas até chegar em Londres. O jantar é servido e todos conversam alegremente. Horas depois, todos vão dormir. No meio da noite, Michael desperta angustiado. Seu coração bate acelerado e uma dor insuportável surge entre os seus ossos e o seu corpo. Tomado por um instinto fora do normal, ele sai da residência, indo para uma floresta que havia próximo ao local. E neste momento, uma transformação acontece, e uma criatura sobrenatural vai surgindo e toma o lugar antes de Michael, assumindo a estranha forma de um lobo, e o uivo corta o silêncio da noite. Neste momento, cães são ouvidos e vozes de pessoas se confundem entre os latidos. Luzes de lanternas surgem no meio da floresta. A terrível criatura fareja o ar e parte em direção aos seus inimigos, atacando ferozmente os cães, que lutam bravamente contra o terrível ser. A fúria incontrolável é demonstrada no seu rosnado insano e o uivo que faz gelar qualquer pessoa que fosse pega de surpresa. E neste momento, disparos são ouvidos e projéteis de bala atingem o estranho ser, que emite um grito de dor. E mesmo ferido, tenta atacar os homens, porém, ele tomba sem vida. E minutos depois, a estranha criatura se transforma em Michael. Os homens se aproximam e entre eles se encontrava Thomas, que observa o corpo do jovem e lhe diz: "Espero que me perdoe, Michael, mas não havia outra solução, filho." Os homens do vilarejo atingiram a fera com balas de prata, pois sabiam bem o que estavam enfrentando. E no mesmo lugar, o espírito de Michael estava assustado ao perceber tudo o que lhe aconteceu, e ao seu lado se encontrava John. "Você ainda está aqui, John?" diz Michael surpreso. "Ficaremos aqui por um longo tempo." "Como assim?" John olha para Michael e lhe diz: "As nossas almas só serão libertadas quando a fera for contida." Michael, contrariado, diz para John: "Mas eles acabaram comigo e seria o fim de tudo." E John olha para Michael: "Seria se você não tivesse deixado a sua semente em Sophia. Ela terá um filho seu. E quando for no seu 13º aniversário, a fera existente nele irá surgir. Até lá, estaremos aqui." E Michael é tomado por uma terrível aflição ao descobrir
que havia passado a terrível maldição para o seu filho. Boa noite e até o próximo Contos da Madrugada. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado. Até a próxima!